Bom pessoal, tá aqui a fonte montada. A versão que foi montada foi a versão que usa o transformador com center tape, tá certo? Tem o limitador e a bias é gerada por um Zener e não pelos 3 diodos aqui de baixo. E vamos fazer os testes com ela. Qual que é o nosso setup aqui? Eu tenho aqui na minha direita uma carga que eu posso variar através de algumas chaves. Deixa eu dar uma viradinha aqui para vocês verem, tá certo? Eu tenho aqui o meu osciloscópio para fazer algumas medidas dinâmicas no na nossa fonte, e tem aqui os dois multímetros. O de cima está medindo a tensão de saída e o de baixo está medindo a corrente. O nosso transformador com center tape. Aqui na esquerda eu tenho um variac, porque esse transformador estava com uma tensão muito baixa. Então eu estou usando o variac para subir um pouquinho a tensão e a gente alcançar aí pelo menos uns 18 a 19 volts nos tapes aqui. Os Zeners que a gente utiliza aqui, principalmente o Zener de cima, que é o DZ2, eu estou usando um Zener de 15 volts. Como o de baixo é um Zener de 5 volts, ele teria uma fonte para o meu operacional de 20 volts. Por isso que eu tive que subir um pouco a tensão desse transformador. Como que você faz a escolha desse Zener? A escolha desse Zener é sempre o seu RMS do teu transformador, ou seja, se ele é 18 volts, você tem que tirar algo em torno de pelo menos 3 volts para você ter a soma dos dois Zeners. Então você tem 5 volts ali. Se eu tenho 18, então me sobram 13 volts. Menos 3 volts aqui, eu teria que usar um Zener de aproximadamente 10 volts. Como eu não tinha nenhum desses Zeners, o único Zener que eu tinha era este Zener de 15 volts, eu vou fazer os testes desta forma mesmo, mas sabendo que em algumas situações ele pode degradar um pouco a nossa medição. Primeira medida que eu quero fazer, o nosso enable. Aqui está o nosso enable. Quando nós fechamos aqui, você pode ver que ele vai para menos 0,4 volts. Não é a melhor situação, ela está em vazio, ela está com a carga desligada. Se eu ligar a carga, ele chega a zero realmente, menos 0,02. Não é a melhor situação. Como que eu poderia chegar a isso a realmente zero? A ligação dele está no menos VCC, é só colocar ele no terra. Então depois nós vamos fazer essa melhoria para ver como é que fica. Agora nós vamos fazer o ajuste do trimpote do nosso amplificador diferencial, que faz efetivamente a medição da corrente, medindo a tensão que passa pelo nosso shunt. Tá? Como que a gente faz isso? Vamos selecionar uma corrente relativamente alta, tá? Perto de 800, 1 ampere ou coisa do tipo, que a nossa carga suporte. Tenha certeza de que você está com ele em corrente e não em tensão ou em limiar dos dois. E você vai variar essa carga para, por exemplo, 1/10 dela, 1/4 dela. E ele não pode variar aqui. Se ele variar esse valor muito, você vai ajustar esse trimpote até que quando você altere ela, a tensão caia, mas a corrente continue praticamente a mesma. Então você fazendo este ajuste nesse trimpote, nesse caso eu já fiz para poder fazer os outros ajustes antes, você consegue fazer o ajuste e compensar a falta de precisão dos outros resistores e componentes que a gente tem aqui. É claro, como o nosso shunt não é um shunt próprio, com baixa variação, baixo coeficiente de temperatura, alguma coisa de variação nós sempre vamos ter. A primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar o nosso máximo aqui. Você pode ver que ele tem uma parte morta aqui e ele está colocando o máximo nosso em 20 volts. Como esse cara está por volta de 18 volts, a gente precisa ajustar para que o máximo desse cara chegue nos 18 volts. E é aqui que a gente ajusta.
Então, se ele é de 18, eu vou ajustar aqui ele com 20 volts, tá certo, pessoal? Mas não é o ideal porque o meu trafo não suporta tudo isso. 20.1. Beleza. Agora vamos testar se ele está ajustando. 18, 17, 16, 15, 14, 7. E pode ver que ele está bem estável. Agora para a corrente, é a mesma coisa. Nós vamos setar uma corrente que é a nossa corrente máxima que a gente quer que ele chegue. No caso, esse cara seria para 1,5 ampere. Eu vou colocar 1,2 porque eu estou usando mais a tensão dele do que o que ele poderia fornecer. Então vamos colocar essa nossa tensão aqui em aproximadamente 1,2. Eu vou colocar ela um pouco maior para a gente poder chegar mais rápido no valor. Tá lá quase, tá no meu máximo. (2,58). Beleza. Está ajustada também. E ele regula. Dá para ver ali que ele regula bem a nossa tensão. A nossa corrente agora. Tá certo? Se eu mudar a carga aqui, ele vai subir até que ele esteja controlando por tensão. Os nossos LEDs aqui. Vermelho controlando por corrente, verde controlando por tensão. A limitação é a tensão, a limitação é a corrente. Agora vamos fazer a medida do ruído. Para fazer a medida do ruído, vamos colocar o nosso osciloscópio em AC, centralizar e baixar. Podemos até desligar o bandwidth limit para poder pegar. Aqui nós estamos com um pico a pico, ela está sem carga, tá? Ela está com um pico a pico de aproximadamente 23 milivolts. RMS de 7 milivolts aproximadamente de ruído. Agora nós vamos colocar uma carga para ver como que isso fica. Bom, aqui a gente já consegue ver, além do ruído, um ripple. Tá certo? Mesmo assim, por volta de 88 milivolts pico a pico, em 15 volts, 20 milivolts RMS. Vou fazer essa medição agora por volta dos 10 volts, que seria metade. Mesma coisa praticamente, por volta de 53. E agora vamos tentar fazer ela limitando pela corrente. A gente vai ver que o ruído aumenta um pouquinho. Por volta de 64 milivolts. Uma consideração que eu gostaria de fazer é o seguinte. Apesar dessa fonte ser uma fonte de baixo custo, tá? A gente não consegue ter algo muito melhor do que a qualidade dos componentes que a gente está utilizando. Então, utilizem potenciômetros bons, tá? Trimpotes bons, chave. Procure por algo que seja, mesmo em sucata, muitas vezes em sucata você consegue potenciômetros que são melhores do que potenciômetros novos chineses aí, que acabam não dando bom contato quando você precisa dele, por exemplo, no fim de curso. Eles até podem ser bons durante o curso, só que eles não dão bons contatos. Eu tive problema com uns 2 ou 3 novos que eu tinha aqui e que davam dando problema. Eu achava que era o circuito e na verdade eram os potenciômetros, tá certo? Uma boa caixa. Uma outra avaliação que tem que ser feita na fonte, depois dela montada, o seu dissipador, você tem que colocar ela com um curto na saída. Você vai colocar ela com a corrente no máximo e vai deixar ela literalmente cozinhando.
Depois de 5 ou 10 minutos, você ainda tem que conseguir colocar a mão no seu dissipador e segurar por alguns segundos. Se você não queimar o dedo ao colocar, significa, ou seja, se você não sentir dor, não vai ficar com o dedo lá até queimar, mas significa que ele está abaixo de 50 graus, 60 graus por aí, o que é tranquilo para o transistor. Se por acaso ele começar nesse meio tempo, enquanto você faz os testes, você percebe que ele está esquentando demais, que você não consegue colocar a mão, você tem que usar um dissipador maior para ela. Na versão com os diodos aqui, eu cheguei a montar para fazer os testes para trafos de tape único, né, de tape único, e o desempenho dela não ficou muito bom. Ela precisa de alguns ajustes ainda. Se você for usar uma fonte chaveada no lugar dele, aí ela vai funcionar numa boa. Você pode montar ela como uma regulagem após a sua fonte, se for uma fonte chaveada aqui na entrada. Aí você não tem problema, aí você não vai precisar dos diodos e não vai precisar desse capacitor aqui. E ela vai funcionar bem. Mas ela ainda precisa de alguns ajustes para ficar da forma como eu diria que é um projeto acabado. Esse cara aqui ainda pode ter algumas melhorias, como nós estamos fazendo regulação por Zener e poderíamos utilizar talvez um transistor de bypass ali, que tornaria ela mais estável quando você varia as correntes, tá? Ou varia demais a tensão, ou quando a corrente sai de praticamente nada para corrente total. Então você conseguiria ganhar, mas já estamos na casa dos milivolts. Com certeza aumentar o capacitor e um trafo mais próprio para sua aplicação. No meu caso eu tenho esse trafo, é esse trafo que eu vou adequar ela para estar utilizando. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos nós vamos tratar da parte de proteção e mais alguns opcionais para ela, para depois nós fecharmos o projeto como um todo. Até mais.